capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo disse assim, que a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé no Evangelho, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouvir o Santo Evangelho, que transforma vidas, que edifica pessoas, que liberta as pessoas. A fé verdadeira, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui para falar com você. Assim como Jesus também, no Sermão da Montanha, disse, todo aquele que ouve as minhas palavras, as palavras do Evangelho, do ensinamento de Jesus, e coloca em prática, disse ele, eu compará-lo-ei com o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, tempestades, ventos, e bateram contra aquela casa, mas a casa ficou firme porque estava edificada na rocha. Quando nós recebemos a semente do Evangelho, e o nosso coração busca se edificar nesta palavra, nós com certeza seremos abençoados, estaremos abençoando pessoas. Eu quero convidar você para ficar conosco, assistir esse vídeo até o final e participar, compartilhar, anotar, buscar um crescimento, um aprendizado, porque como disse o apóstolo Paulo, a verdadeira fé ela vem pelo ouvir da palavra, e esse vídeo vai trazer um grande ensinamento, uma palavra poderosa para você. Eu conto com a tua ajuda, compartilhe esse link e você vai estar abençoando muitas pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e que possamos estar juntos na glória celestial. Deus abençoe. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no último capítulo, na última aparição de Jesus aos 12 apóstolos, que ele mesmo mandou, que eles fossem, e que eles aguardassem ele, que ele iria fazer ali então, para a Galileia, e ali foi onde ele então, a última aparição dele, aos seus discípulos, dali ele foi recebido, na glória celestial. Ele ama tanto, nós, a igreja, que ele fez tudo, o que tinha que fazer, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Em tese podia dizer, não, então está pronto, já subiu. Não, ele ficou mais 40 dias com os discípulos. É tremendo isso, irmãos? É muito, muito grande esse. E o que ele fez nessa última aparição? Ele abriu o entendimento deles. Como a gente pede a Deus, Senhor, abre meu entendimento, eu quero entender a tua palavra, eu quero entender, abre meu entendimento, abre a minha mente, meu Deus, eu quero ser salvo, eu quero buscar a minha salvação, Então, o que Jesus fez? Abriu o entendimento. Você já pediu para Jesus abrir o teu entendimento? Porque quando a gente entende, a gente obedece. Somos pessoas do bem, amém, irmãos? Muitas vezes a gente demora um pouquinho porque a gente não entendeu muito bem, mas quando entende, a gente atende, Como é que se fala? Entender para atender, quer dizer, entender para obedecer, Entender. Se você não entende, eu sempre falo, mesmo a mãezinha que ama muito seu filhinho, a criancinha, o bebê, às vezes está ali chorando junto porque a criança está mal, mas a criancinha não sabe dizer o que está sentindo, e a mãe então não entende o que está acontecendo. Então mesmo a mamãe não consegue atender enquanto ela não conseguiu entender. Olha que coisa interessante, Ninguém, por bom que seja, consegue atender enquanto não entender. Tem que entender o que é, como é que faz, o que precisa. Então em Lucas capítulo 24, versículo, vamos ler todo o trecho aqui. Jesus aparece aos seus discípulos, até o versículo 49. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, que a paz esteja convosco. Essa é a saudação que Jesus ensina para nós, Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam
que é verdade. Glórias a Deus. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês? Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aleluia! E depois que eles entenderam, disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Aleluia! Nós vamos iniciar um estudo que é muito importante, né? É um estudo sobre o batismo em nome de Jesus. Como nós podemos ver aqui, o Senhor disse: foi aberto o entendimento deles para compreenderem as Escrituras, né? Então isso que é importante, nós temos que pedir: Senhor, abra minha mente, abra o meu coração. O melhor lugar de orar é quando, principalmente, você está entregando o teu dia na presença do Senhor, aquele momento de oração, né? Talvez ao lado da sua cama, enfim, no lugar de oração, é um momento tão especial para você falar com Deus, né? Fala: Senhor, abre o meu coração, abre a minha mente, ensina-me, que eu possa fazer segundo a tua vontade. Eu quero ser salvo, né? Eu quero alcançar esse entendimento. Aleluia. E então o Senhor vai revelar para você também. Então esse texto aqui de Lucas, né, é um texto mesmo de cabeceira para todos os irmãos, né, poderem dizer: puxa, mas os discípulos eles eram judeus de berço. Procura entender o quanto isso é importante para você. Eles eram judeus de berço, quer dizer, tinham nascido num lar, né, família, dentro do ensinamento dos profetas, dos apóstolos, né, dentro dos ensinamentos plenos da palavra do Senhor. E eles tinham estado nada menos que 3 anos e meio junto com o próprio Senhor Jesus, dia e noite, para lá e para cá, né? Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém e todas aquelas regiões ali, eles cidade em cidade, eles participaram da comissão dos 12, depois da comissão dos 70, né? Tinham recebido o poder de Deus, mas o entendimento deles não estava plenamente aberto para compreenderem as Escrituras. E o que importa mesmo, viu, que o Senhor falou conosco semana passada através da palavra, o Abraão disse assim, né? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então é interessante que muitas igrejas evangélicas eles têm uma resistência justamente contra Moisés, né? Porque Moisés ele foi um homem muito usado por Deus, apesar de que não foi ele que escreveu os 10 mandamentos, quem escreveu foi o próprio Deus. Êxodo 31, né, do 12 ao 18 diz, foi escrito pelo próprio dedo de Deus os 10 mandamentos. Mas como foi Moisés que foi aquele que intermediou ali, né? Então, por incrível que pareça, muitos evangélicos odeiam Moisés. Vocês podem até achar estranho, mas odeiam Moisés. Você vai falar alguma coisa, isso aí é do Moisés.
Não, isso aí é mosaico. Uma vez falaram para mim, isso aí é lei mosaica. Não tem nem isso na Bíblia, mosaico, né? Mas eles acham coisas, isso aí é mosaico. Mosaico, que negócio de mosaico, não tem isso na Bíblia, mas tudo bem, né? Isso é lei mosaica. Não é lei mosaica, mosaica não fez lei nenhuma. Quem deu a lei foi o próprio Deus. E aliás, os 10 mandamentos, que é o mais importante que permanece, que veio do céu, foi falado por Deus para todo o povo de Israel, como nós vimos, né, semana passada, e foi escrito pelo próprio Deus também. O mosaico não teve nada com isso não, né? Eu falo mosaico ironizando o jeito deles falarem, né? É lei mosaica. Não é lei mosaica, é lei de Deus, né? É a palavra do Senhor Jesus. Então o Senhor abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras, né? Graças a Deus. Eles estavam 3 anos e meio juntos, e não, por alguma razão, né? Não era o momento, talvez, mas depois da ressurreição, o que mais impactou nessa revelação de compreender as Escrituras? Na verdade, o texto diz assim: abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras, versículo 45, Lucas 24, 45. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, né? E depois, e disse o quê? Assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ou de padecer, ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia. Então cumpriu a Escritura. Agora o versículo 47. E que o quê? E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Em seu nome, né? Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão. Remissão é perdão dos pecados. É só em nome de Jesus, porque o remidor na Bíblia tinha que ser uma pessoa, né, que tivesse o nome. Por exemplo, quem foi o remidor de Ruth e Noemi? Tinha o nome, né? Quem lembra das irmãs? A Manéia deve lembrar muito bem quem foi o remidor de Ruth. Fala aí, Manéia. O Boaz, né, Manéia? O Boaz. O Boaz. Então, remidor de Ruth e Noemi, Boaz, né? Foi feito perante os juízes da cidade, né? Teve uns ajustes lá que teve que fazer, porque na hierarquia dos nomes ali tinha um outro ainda antes de Boaz, né? Mas aquele parente, ele era um homem muito, muito mau, ele era um homem que, meu Deus, tudo é por Deus, né? Boaz, a Ruth e a Noemi queriam muito que fosse Boaz, né? Mas tinha um outro remidor, outra pessoa que estava na ordem, pela lei de Deus, ele estava na ordem, era um parente mais chegado. Mas se aquele parente mais chegado abrisse mão, então ficaria na vez o Boaz. E ficou então o Boaz. A partir desse momento, só o Boaz poderia ser o remidor ali. E ele então aceitou para ser o remidor de Ruth e Noemi. Pagar a dívida, acertar ali tudo, né? Remir eles, restituir a terra que tinha pertencido ao esposo, né? Ao pai, ao marido da Noemi. Então o Boaz foi o remidor. Ali é um assunto material ali, né? Um assunto, depois acabou dando casamento ali também, né? Foi bem interessante aquilo ali. Agora, Jesus com a igreja, quem é o remidor? Quem é que morreu na cruz do Calvário por mim e por você? Jesus. E ele disse assim, olha, então, em nome desse Jesus é que deve ser feita a remissão dos pecados. O perdão dos pecados em nome daquele que morreu por você. Então, quando você for batizado, ou que você foi batizado, o correto é que use o nome do remidor. Poderia, por exemplo, Moisés, o grande profeta Moisés já tinha morrido ali, né? Mas ele poderia ser o remidor de Ruth? Não. Ele não estava na linha parentesca ali da Noemi, não estava, né? O rei Davi ainda não era nascido, na verdade ele veio dessa linha, né? Mas mesmo assim, sendo um homem importante, ele podia ser o remidor? Não, o parente mais próximo naquela geração ali era
Boaz, né? O teu remidor chama-se Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Que a remissão dos pecados fosse feita em seu nome e acabou, né? Não tem título Pai, Filho e Espírito Santo, não tem, né? Ainda que existe essa colocação em Mateus 28:19, né? Mas os discípulos entenderam que a palavra Pai não é nome, que Filho não é nome, né? E que, como Jesus disse aqui, então, em seu nome se pregasse o arrependimento. E eles pregaram. Você vai ver isso, por exemplo, em Atos 10:43, se vocês quiserem abrir a Bíblia, por favor. Atos capítulo 10, versículo 43. A palavra do próprio apóstolo Pedro. Porque lembra que nesse período aqui, o apóstolo número 1 ali, que ficou responsável. Lembra o que o anjo disse para Cornélio? Quando Cornélio aceitou ali, que Cornélio era centurião romano, né? E que ele aceitou, que ele buscava a Deus, que a mente dele foi aberta também. Aí apareceu um anjo para Cornélio e disse: olha, manda chamar Pedro, apóstolo Pedro, e o Pedro vai dizer o que você precisa fazer, né? Isso é muito importante. Então aqui em Atos capítulo 10, versículo 43... o apóstolo Pedro, que o anjo disse que sabia o que tinha que ser feito, ele reforça essa mesma palavra, né? Porque ele ouviu de Jesus. Atos 10, 43. Aonde nós temos aqui, bem no finalzinho. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro então diz assim, dele, né? De Jesus. Vamos ver o 42. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, de Jesus, né? Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo que nele crê, receba a remissão dos pecados. Por meio do seu nome, por meio do nome, então... tem um nome seu, né, está no singular, um único nome. Através do seu nome, seja, né, receba, né, a remissão dos pecados pelo seu nome, a remissão. Então, o único que derramou sangue, porque não é simplesmente o nome que foi escolhido. É porque foi escolhido esse nome, porque realmente ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo em Jesus, né? Foi gerado, então foi escolhido. Ele foi o escolhido, não. Sim, ele foi escolhido, mas não simplesmente porque foi escolhido. O mais importante é que ele, Jesus, foi ele que pagou o preço da remissão, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Então nada mais justo, nada mais perfeito que seja o nome de Jesus, o nome do remidor invocado no batismo. Pedro disse em Atos capítulo 2, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem quer ser salvo? Todo mundo, nós queremos ser salvo. Mas aqui diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O profeta Joel havia dito isso há cerca de 800 anos antes de Cristo, e depois da morte de Cristo, o apóstolo Pedro reforçou, repetiu, né? Isso é o que disse o profeta Joel, o derramamento do Espírito Santo, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, é determinado que não é qualquer nome, aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. Mas como eu disse, não é porque simplesmente foi escolhido, foi sorteado, é que Jesus, né, pagou o preço pelos nossos pecados. Então ele tem, o nosso remidor tem um nome, o nome daquele que salvou, né? Você pega o exemplo lá de Boaz. O Boaz foi remidor, né, porque ele pagou o preço, ali em assunto material daí, né? Ele pagou o preço, o resgate que Noemi precisava para ser reintegrada ali, né? A sua posse, os seus direitos, né? E assim Jesus também pagou o preço pelos nossos pecados, ele não tendo pecado, para que nossos direitos também fossem
restituídos, né? Então hoje nós temos direito da vida eterna, porque Jesus pagou o preço. Então Ele é o nosso remidor. É um estudo sobre batismo um pouquinho diferente, porque nós geralmente sobre o batismo a gente lê, eu acho que os irmãos sabem de cor, né? A gente vai diretamente Atos 2, 37, 38, 39, depois Atos 4, 12, né? Depois Atos capítulo 8, né? Do 12 ao 16, onde fala o batismo em Samã. Então começou em Jerusalém, Atos 2, 37, 38, né? Atos 4, 12, Pedro dá aquele discurso ali e confirma então que não há debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre nós pelo qual possamos ser salvos, em Atos 4, 12, a não ser o nome de Jesus. Então isso confirma que não é uma questão agora que você possa fazer uma escolha, eu vou escolher qual o nome que eu quero no meu batismo. Nós não temos esse direito, porque seria uma coisa errada, né? Puxa, eu vou escolher um nome, mas sendo que só Jesus é que morreu por nós, então não tem outra opção, é só o nome de Jesus. É só o nome de Jesus. Então, irmãos, é muito importante isso, né? Os apóstolos, eles falaram exatamente, né? Como Pedro diz aqui para Cornélio. Então começou em Jerusalém, depois Atos 8 em Samaria, em Atos 10 lá em Cesareia, né? E depois toda a Judéia, né? E depois até os confins. Essa é a ordem de Jesus, que deveria ter essa sequência. Não poderia ser assim, vai, tudo bem, está tudo certo, vai batizar em nome de Jesus, vai começar onde? Começa por Samaria? Não começa por Samaria. Começa em outros lugares da Judéia, por mais que Judéia já é ali no Israel, não. Começa por Jerusalém, né? Começa por Jerusalém. Então, vamos ler então Atos capítulo 2, versículo 37 ao 39. Seja convosco. Amém. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Olha que lindo, eu gosto disso, eu gosto do versículo, todos eles, mas eu acho muito importante esse versículo 39, porque esse versículo 39 nos inclui. Você percebeu? O 37 é revelador, porque fala, né? Pedro cheio do Espírito Santo ali falando que o batismo é em nome de Jesus, né? Arrepender-se e converter-se, né? Atos 3,19, Pedro fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e chegue assim o tempo do refrigério para vossas almas. Glória a Deus. Então precisa haver uma conversão, não adianta batizar também e continuar no mesmo caminho largo que estava caminhando. É preciso morrer para o mundo e nascer da água e do Espírito, como eu disse para Nicodemos, né? No capítulo 3 do Evangelho de João, nascer de novo, nascer, o velho homem a velha mulher vai ficar no fundo da água, e seus pecados serão levados para a profundeza do mar, para um esquecimento, serão apagados, lavados, né? Você será lavado em nome de Jesus. Agora, feito isto, então, você vai nascer uma nova criatura. Mas eu acho lindo quando no 39, versículo 39, Pedro diz assim: a promessa vos diz respeito a vós, que eram os judeus que estavam ali, aos vossos filhos. Opa, que bom, né? A todos quantos estiverem longe. Pô, maravilha, mas longe até onde? A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu estou junto então. Receba o chamado do Senhor, porque a promessa é para você também. Aleluia. Se você sente que Deus tem um propósito na tua vida, receba, né?
porque a promessa, segundo o apóstolo Pedro, e ali era o Espírito Santo falando na boca de Pedro, na língua das 17 nações, nem era exatamente o apóstolo falando, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, né? Os portugueses não tinham naquele tempo ainda, mas hoje tem, e está na tua língua também, no teu coração, na tua alma, entender que a promessa também é para você, né? Louvado seja Deus. Nós temos, depois lemos mais alguns versículos, né, de Atos 8, do 12 ao 16, mas eu quero ler aqui em Hebreus 9, 22, vamos ler a partir do 21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue nada há, ou não há remissão, diz aqui na minha Bíblia. Olha que interessante. Então, é como eu disse, né? Não foi apenas assim uma escolha, eu vou escolher o nome de Jesus. Não, é porque quem deu o derramamento do sangue para a remissão do pecado, para lavar os nossos pecados, foi Jesus. É Ele, né? Então o livro de Hebreus está confirmando que mesmo segundo o ritual do sacerdócio levítico, já era assim também, né? Tinha que apresentar um sacrifício de um cordeiro que simbolizava o próprio Jesus. Amém? Glórias a Deus. Bem, então nós vamos ler agora Atos 8, do 12 ao 16, vai intercalando essa questão então do nome do remidor, o motivo por que ele é o remidor, com os atos de batismo, os atos dos apóstolos. Amém? Esse texto de Atos 8, para mim ele é um texto muito especial. Sabe por quê? Bem, porque quando Jesus fala ali em Lucas 24, estavam os 12 apóstolos. No dia de Pentecostes, estavam os 12 apóstolos. Aí você fala, puxa, que bom, né? 12 testemunhas sobre isso. Mas lá em Atos capítulo 6, o apóstolo Pedro mandou que fosse escolhido 7 homens, 7 diáconos, né? E que eles fossem homens de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. E agora em Atos capítulo 8, você vai ver exatamente um desses homens que tinha o nome de... Quem lembra o nome desse diácono? Felipe. O diácono Felipe, que então não era um dos 12. Por que isso passa a ter uma importância assim, uma relevância maior? Porque estende já para uma próxima geração de discípulos. Então só o fato de Jesus falar com os seus 12 apóstolos para nós é suficiente, amém? Ah, mas alguém fala, nem, mas eu acho que não é, eu acho que não sei o que e tal. Agora vamos ver esse homem que era de boa reputação, cheio do Espírito Santo, e que foi usado para realizar um batismo lá em Samaria, um diácono. Olha só, né, como Deus pode usar. Do 12 ao 16, Atos 8, do 12 ao 16, que diz assim, glórias a Deus. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que é um dos diáconos, né? E que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como, em nome de quem? Em nome de Jesus. Então já é uma próxima geração de convertidos ali, né? Em Samaria. Primeiro foi Jerusalém com os apóstolos, amém? Maravilha, né? Agora aqui já é o que Jesus disse, depois Samaria. Então está lá, né? Em Samaria, então o diácono sendo poderosamente usado, depois até mesmo arrebatado, né? Veja que Filipe foi tão usado por Deus que ele foi arrebatado, arrebatado vivo ali, levado para um outro lugar, né? Vamos repetir. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Atenção, mulheres, é para vocês também, hein? Quanto detalhe. O próprio Simão,
abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então a presença de Deus é tremenda. E depois você continuando lendo aqui, Pedro e João são enviados a Samaria. A igreja enviou Pedro e João confirmaram. Amém? Então veja, tudo é dentro de uma ordem. Por que o texto fala enviaram para lá Pedro e João? E Pedro e João, porque eles eram as principais ali autoridades, os primeiros discípulos, né? Então se eles não tivessem ido lá, alguém podia dizer, não, mas eu acho que o Filipe fez, mas eu não sei se teve a concordância. Não, vai lá o Pedro e o João e carimba, sela, né? Olha que bom, amém, irmãos? Graças a Deus. Além do que, o mais importante, maior do que Pedro e João, foi o Espírito Santo usando eles, né? O Espírito Santo fazendo aquela obra na vida deles, né? Olha que maravilha. Glórias a Deus. Então nós temos mais um texto aqui, né? Em Mateus 26, 28. Vamos ver o que diz aqui, Mateus 26, 28. Jesus disse assim, vamos ler o 27. Bebam todos dele, o 28, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então isso que é importante nós entendermos, né? O nome de Jesus, o nome do remidor, é porque o sangue dele é para remissão, para pagar a nossa conta, para pagar a nossa dívida, né? Então quando você for batizado em nome de Jesus, está sendo batizado corretamente em nome daquele que pagou a tua dívida. Não aparece outro, não aparece mais ninguém que tenha pagado a tua dívida. A tua dívida, a minha dívida, as nossas dívidas pelos nossos pecados foram pagas pelo nosso remidor, que é o Senhor Jesus. Que é o Senhor Jesus, né? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler ainda um outro texto também que fala sobre batismo. Quem lembra de um próximo texto? Lembramos de Atos 2, 37 ao 39, Atos 8, do 12 ao 16. Agora, um outro texto que fala sobre batismo no livro de Atos. Acho que agora o próximo é o 10, né? O 16. O 16 também. Os 16 tão somente eram batizados em nome de Jesus. É isso? Então, não tinha mais outros batismos, tão somente em nome de Jesus, né? Somente em nome de Jesus. Em Atos capítulo 9 nós temos a conversão de Paulo. É outra coisa interessante, lembra que quando foi para a conversão de Cornélio, o anjo disse assim para Cornélio, manda chamar o Pedro e o Pedro vai dizer o que você tem que fazer. E o Pedro veio e disse, olha, aí ele dá um testemunho, todos os profetas que a remissão dos pecados é pelo seu nome. Opa, então Cornélio foi batizado em nome de... A propósito, se quiser ler, né, em Atos 10, 46, 47, se não me engano, vamos lá. Amém. Amém. Seja convosco. Amém. Atos capítulo 10, versículo 43 e 48. A esses dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creram receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Aleluia. O 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Graças Amém. a Deus. É um estudo maravilhoso, né? Gostaria de compartilhar um pouquinho com os amados irmãos, ouvintes, né, da palavra de Deus. E eu meditava ali quando nós nascemos, né? A preocupação do pai e da mãe
de nos registrar, né? Os antigos demoravam um pouquinho mais para ir até o cartório, mas nos dias de hoje, já no hospital, o governo tem essa preocupação. Quando as crianças nascem, já tem que registrar em cartório. E normalmente coloca ali nome da mãe e nome do pai. E eu refletindo nessa escola maravilhosa, escola bíblica maravilhosa, quando nós não tomamos a decisão do batismo, enquanto nós não tomamos a decisão do batismo, automaticamente o nome do pai fica apagado. E um determinado tempo eu ajudando umas pessoas ali, a moça engravidou, né, sem casar, e ela pediu uma ajuda para mim. Olha, já eu preciso ir atrás do pai, mas você tem certeza que esse homem é o pai da sua filha? Eu tenho certeza. Aí eu comecei a ajudar ela, fui até a casa do rapaz, expliquei a situação, e ele falou, não é meu, ela saiu com mais gente, né, mais homens. Olha, ela falou que você é o pai, então você vai ter que fazer ali os exames, né, fazer o teste de DNA para comprovar. E ele fez o teste e comprovou que ele realmente era o pai. Então aquela criança, depois de alguns anos, ela foi registrada no nome do pai. Então eu trago para a reflexão nossa nessa manhã, enquanto você não tomar essa decisão de batismo, automaticamente aquela parte do nome do pai está vazia. Agora, quando você toma a decisão de ir descer as águas do batismo e receber o nome de Jesus, é escrito o nome do Pai no teu registro para a tua salvação. Aleluia! Que você possa colocar isso dentro da tua vida, da tua alma, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor. Amém, 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 amém. Deus abençoe, Deus continue usando o irmão Joel. Olha que lindo, né? Bem, agora então, voltando para o capítulo 9, nós vimos, lá foi a conversão de Cornélio, né? Agora a conversão do apóstolo Paulo, eu quero compartilhar com vocês, assim, porque a Bíblia tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Eu acho lindo isso, eu amo isso, eu gosto disso. A conversão de Paulo, todos sabem que ele estava indo então com ordem para prender, lançar na prisão, né? Os cristãos que estavam na cidade de Damasco, né, na Síria. E ele foi, mas no caminho ele teve uma visão. Quem que apareceu para Paulo no caminho de Damasco? Jesus, olha que lindo, Jesus. Assim como o anjo fez com Cornélio, Jesus fez com Paulo. Mais uma vez reforçando a autoridade que Deus dá para os seus obreiros, seus ministros, seus servos, em alguns casos para suas servas. Então Paulo, Jesus apareceu para Paulo, e Jesus não disse para Paulo o que era para ele fazer. Só apareceu para ele e disse, olha, duas coisas é para te recostar contra os aguilhões e tal. É o que está aqui no capítulo 9, versículo versículo 4. Ele caiu por terra. Aqui não diz que é do cavalo, tá, gente? A gente imagina que estava montado, né? Mas não diz que não diz que é do cavalo. Ele caiu por terra. Eu vi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus. Então guarda bem aí, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te e entre na cidade, onde lhes dirão o que você deve fazer. Mais uma vez, está vendo? Ó? E quem é que foi lá falar para Paulo o que ele precisava fazer? Um servo do Senhor chamado Ananias. Lá Deus tinha a sua obra lá em Damasco, tinha já muitos cristãos lá, muitos irmãos lá. E Deus falou assim, Ananias, vai na rua assim, 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 lá tem um homem que está há 3 dias sem enxergar, e diga para ele o que ele tem que fazer. Aí Ananias foi, orou por ele, recobrou a visão,
E Ananias disse para ele que ele precisava se batizar. Por que se demorar tanto para se batizar? Eu gosto dessa parte aqui. Só que está no testemunho do apóstolo Paulo em Atos capítulo 22. Olha que maravilha. Atos capítulo 22. Versículo 12, o próprio Paulo contando, então, entrou na cidade e o que aconteceu com ele? Atos 22, 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e chegando perto de mim disse, irmão Saulo, recupere a visão. Nesta mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. O 16. E agora, o que você está esperando? Alguma tradução fala, por que se demora? Levanta-te, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quem é que apareceu para Paulo? Jesus. Para invocar o nome de quem? De Jesus. Né? Então é muita coisa boa, né, irmãos? É muito conteúdo, é muito completo, né? Não tem nada assim. Uma vez eu tinha um programa de rádio há muitos anos atrás, e eu falei que, eu não me lembro se foi um carro, acho que eu falei que eu dava, acho que foi assim que eu fiz na rádio, isso já tem muitos anos, quase 25 anos, né? Mais de 25 anos. Então não me lembro direito, mas acho que eu ofereci a chave do meu carro, e eu continuo oferecendo hoje a chave do meu carro, né? Perante as testemunhas que estão aqui. Se alguém me apresentar uma única alma que foi batizada, foi usado o nome do Pai, Filho e Espírito Santo para batizar ela, porque você tem a ordenança, mas os discípulos, como entenderam que a palavra Pai não é nome, a palavra Filho não é nome, porque como o Joel disse, né? Quando vai casar tem que saber o nome legítimo do pai, fizeram até o DNA, porque se não tivesse o DNA, né? Você tem o DNA de Jesus, então é o pai, né? Um dos seus discípulos, chamado Filipe também, daí não o diácono, mas o apóstolo Filipe, que era um dos 12, ele falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido, Filipe, né? Então Jesus disse assim também, naquele sermão que ele fez ali, né? Depois da ceia ali, ele fez um sermão muito grande, disse assim, olha, não vos deixarei órfão. Quem é que pode deixar órfão? Se você dizer, eu não vou deixar vocês órfãos, é porque então eu sou o pai, eu posso dizer isso para quem? Para os meus 4 filhos. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu não posso dizer isso para o filho dos outros, porque daí não faz sentido, né? Assim Jesus, ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então é porque ele é o nosso pai. Isaías 9,6 fala que ele não é só um pai normal, mas ele é o pai da eternidade. O nosso pai Jesus Cristo chama-se, também é o pai da eternidade. Então você vai, né, ele fala, eu sou o primeiro e o último, em várias vezes em Apocalipse, sou o alfa e o ômega, eu sou todo poderoso, né? Então Jesus é o nosso pai. Então Jesus disse assim para Paulo, entra na cidade e lá vai ser dito o que você precisa fazer. Aí Jesus aparece para Ananias e fala, Ananias, vai lá e fala com Paulo. Aí Ananias já tinha o conhecimento, né? Vai lá e fala com Paulo. Aí o que Ananias fala para Paulo fazer? Porque você não só fala para fazer, mas fala que é para não demorar a tomar essa decisão. Agora, por que você se demora? Levanta-te. Quer dizer, estava sentado o rapaz, né? Levanta-te. É hora de fazer a obra, é hora de você tomar essa decisão. O nome do teu remidor tem que ser invocado no teu batismo. Você já foi pago o teu preço, mas você tem que fazer o registro. Como? No batismo. Aleluias!
Porque se não registrar, não tem valor. É preciso o batismo em nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Glórias a Deus. Não tem. Veja que diz em Atos 4:12. Vamos ler. Eu só citei, né, mas eu não li. Atos 4:12, que não há. Você quer salvação? Claro que você quer salvação, né? Então aqui em Atos 4:12, que não há salvação. E não há salvação. Meu Deus, você quer a tua salvação? Aqui está dizendo que não há salvação. Leia na tua Bíblia aí. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome, nenhum outro nome há dado entre os homens para que possamos ser salvos. Você quer a tua salvação? Só tem salvação no nome de Jesus. Porque debaixo do céu nenhum outro. Você está onde? Você está debaixo da onde? Do céu. Então é com você, né? Então debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Você quer salvação? Então seja batizado em nome de Jesus, porque senão não há salvação. Porque Ele mesmo disse que a remissão dos pecados é pelo seu nome. Se não tiver o nome dele, não tem remissão. Não tiver remissão, não tem salvação, né? É simples, não é difícil. Está difícil de entender? Aí você vai encontrar o próprio Paulo, que então até então não sabia, caiu por terra, né? Aí o Senhor falou com ele: entra na cidade, lá vai ser dito o que você precisa fazer. Então ele entra na cidade. Aí vai o servo do Senhor chamado Anías, tem um bom testemunho, um grande homem de Deus, diz a ele o que ele precisa fazer. Ele é batizado em nome de Jesus e a vida segue. Aí esse Paulo passa a ser um missionário, um grande obreiro da obra do Senhor. Como foi dito, você foi chamado para ser um obreiro, para pregar para os gentios de longe. Olha, fala com a gente aqui, nós somos de longe, né? Nós estamos cerca de 11 mil quilômetros do local lá. 11 mil quilômetros, vários mares, vários oceanos aí, né, para chegar daqui até lá. 11 mil quilômetros. Mas não tem problema, porque a palavra não limitou. Veja que o apóstolo Pedro disse em Atos 3, em Atos 2, 39, aos que estão perto e aos que estão longe. Aí agora Paulo é chamado e é enviado para os gentios de longe. Então está tudo certo, estamos incluídos, graças a Deus. Fosse só os de perto, nós estava fora, mas como é os de longe também. E Jesus havia profetizado, né? Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Onde é que você está? E agora? Você está no Oriente ou no Ocidente, hein? O que vocês acham? Ai, ou nenhum dos dois? Irmão, nós somos ocidentais, você sabe, o povo ocidental, nós somos do Ocidente, né? Nós somos ocidentais, nunca mais você vai esquecer, né? Nós somos do Ocidente. Eles lá estão no Oriente, Oriente Médio, Oriente. Por isso muitos virão do Oriente, porque daí tem o Oriente mais que é mais para a China, Japão, aquela região lá, né? Os países orientais. E nós aqui da América do Sul, aqui essa região aqui, nós somos ocidentais. Então, Jesus tinha dito, muitos virão do Oriente e virão também do Ocidente. Eu quero estar lá. Então, mas nós somos então ocidentais. Então nós vamos para a ceia do Senhor aqui do Ocidente. Quem vai? Mas tem que ser batizado e permanecer no nome do remidor. Chega lá, quem que remiu você? Índio, que começar a vender caqui ali e tal, gaguejar, não entra não. Tem que ter o nome do remidor. Pode ser ocidental, oriental, pode ser da onde for, não tem problema. Os que estão perto, os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então nós temos aqui em Atos 19, agora Paulo, agora ele já passou a ser um grande obreiro, né? Como Deus disse, olha, você vai ser um grande pregador para os gentios e tal. E Paulo sai viajar na missão, a imposição da mão do presbitério, tudo mais, recebe o Espírito Santo,
né? Então ele sai para fazer a missão. E ele chega numa cidade chamada Éfeso. Olha que interessante. E agora já é ele pregando a palavra, né? O perseguidor passou a ser perseguido, né? Então diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que enquanto, Atos capítulo 19. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Paulo chegou a Éfeso, terra do povo gentílico, né? Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: em que batismo fossem batizados? Então, eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Então, indiretamente, o batismo de João era em nome de Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em língua como profetizavam. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho lindo, porque aqui também, além de confirmar então que o perseguidor lá, como nós vimos em Atos 22:14, ele foi batizado em nome, levanta-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome, o nome de Jesus. E Paulo, claro, ele aprendeu, e Paulo inclusive fala uma coisa muito importante, fala assim: eu não aprendi de homem algum, mas eu aprendi diretamente do Senhor. Então não fica nenhuma dúvida que o batismo é em nome de Jesus. E aí, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. Então é isso que nós temos, assim, essa alegria de nós estudarmos a palavra, porque nós vimos ali então no começo os 12 apóstolos, primeiro a palavra de Jesus que abriu o entendimento deles e disse que a remissão deveria ser em seu nome, né? Depois nós vimos então Atos 2:37-39, eles cheios do Espírito Santo, né? Depois nós vimos o sermão de Pedro ali no Sinédrio ali, quando ele disse: olha, não há salvação em nenhum outro nome, né? Em Atos 4:12. Depois nós vimos em Atos 8, do 12 ao 16, o diácono Filipe, já mais uma geração agora de convertidos, batizando em nome de Jesus. Em Atos capítulo 9, nós vimos a conversão de Paulo. E então Jesus diz: entra na cidade, vai dizer o que você precisa fazer. Ele entra na cidade e é dito para ele fazer o quê? Ser batizado em nome de Jesus, né? Depois ele conta o testemunho em Atos capítulo 22, versículo 14. E ainda fala que tem que ser rapidinho, porque se te demoras, né? Depois nós vimos o mesmo Paulo em Atos 19, do 1 ao 5, dizendo, né? Aqueles irmãos, aqueles varões, que eles fossem batizados, foram batizados, que ouviram, foram batizados em nome de Jesus. Então você tem uma sequência, né? Como Jesus tinha dito: olha, primeiro em Jerusalém, depois Samaria, depois toda a Judeia, depois aos confins da terra. Tudo dentro desta ordem, né? Graças a Deus. Então nós estamos aqui nos confins da terra. Se você pensar que eles falaram isso lá em Jerusalém, nós estamos nos confins da terra, né? Perto da Antártida já. Não é tão perto, mas para quem está lá, olha no globo, nós estamos aqui embaixo já, né? Na América do Sul, aqui embaixo já do globo terrestre. Mas não tem problema, aos confins da terra nós estamos incluídos, né? Graças a Deus. Então agora sabemos, né? Somos ocidentais. Eu nasci no Ocidente, eu sou do Ocidente. Não é muito, é meio mal falado o Ocidente, sabe, para os povos do Oriente lá, né? O povo ocidental é um povo muito folgado, um povo meio bagunceiro, meio disciplinado. Mas nós podemos fazer melhor se obedecermos à palavra de Deus, porque a palavra é a mesma, né? A palavra é a mesma.
Então nós temos aqui, para encerrar, Tito 2, versículo 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, que é o Senhor Jesus, né? Então a graça, né, ela nos educa para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas. Veja bem, então nós precisamos deixar essas paixões mundanas, né? De vaidades e sensualidades. Também é uma coisa assim muito grave para nós aqui, né, latino-americanos, principalmente o povo brasileiro. Quando fala em imoralidade, em sensualidade, o Brasil é um dos piores que existe. Se você vai lá no Chile, como eu tive lá em Santiago do Chile, eles também se admiram do quanto o povo brasileiro, claro que daí não todos, né, mas é um povo folgado na sensualidade, nas roupas, na imoralidade. Meu Deus, então o Brasil é um dos piores. O Brasil tem uma vocação muito grande para ser um país sodomita, né? Sodomita mesmo, um país, né? Então nós estamos dentro de uma das piores nações do mundo em termos de imoralidade, depravação, muito forte mesmo. Então, só que a Bíblia, ela é igual no mundo todo. Então assim, o manual celestial é o mesmo aqui e lá, em toda parte. Nós só precisamos estar dentro desse manual espiritual, da palavra de Deus. Fugir da prostituição, não incentivar a prostituição com roupas, trajes, né? Lembrando que existe, sempre falo, os hormônios. Você é mulher, tem hormônio feminino. Entenda que os hormônios masculinos, você passa a ser automaticamente atraente aos hormônios masculinos para o homem, e vice-versa, o homem é homem, então tem hormônio masculino, é automaticamente uma atração para o hormônio feminino, porque macho e fêmeas Deus fez assim, né? Então, se para você o teu corpo não tem uma atração sensual, que naturalmente não deve ter, mas ele pode ter para o sexo oposto. E às vezes hoje em dia a imoralidade é tanta que até mesmo pessoas do mesmo sexo podem estar cobiçando, desejando você, se você não se cuidar, porque é um país, né, dos mais depravados do mundo. Vícios, drogas, prostituições, bebidas, meu Deus, é um país dos mais violentos do mundo, o Brasil. Se você pode pegar as estatísticas aí de consumo de álcool, de tudo que não presta, né? Então essa é a situação do país que nós vivemos. Mas Paulo diz que Deus está procurando um povo especial, zeloso de boas obras, e nós podemos. Não desanime. Dentro de Sodoma e Gomorra, Deus reservou lá Ló e suas 2 filhas. Então Deus pode reservar você também. Lá dentro da cidade onde estava Jezabel, lá em Israel, tinha tudo para dar errado. Até mesmo o profeta Elias disse: Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei. O Senhor disse: não, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Deus pode ter uma multidão aqui no Brasil, mas você tem que fazer a escolha de estar do lado dele, fazer a escolha de pertencer a ele, para estar incluído aqui, como Paulo escreve então, né, a Tito. Glórias a Deus, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, negadas as impiedades e as paixões mundanas. Então você tem que negar, eu tenho que negar a impiedade e as paixões mundanas, principalmente essa sensualidade medíocre, né, pobre, que o nosso Brasil ostenta, muita gente ostenta. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurança, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, se deu, né, a si mesmo, a fim de nos remir de toda iniquidade. Então ele é o remidor. Em todo lugar vai aparecer ele como remidor. E purificar para si mesmo
um povo exclusivamente seu, dedicado, alguns falam zeloso, né? Dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Então você está obedecendo, agora você vai ensinar também, tá bom? Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Então você está obedecendo, agora você foi incumbido de também ensinar esta palavra, né? Ensinar com toda a autoridade. Ah, mas fulano não aceita, é problema dele. Você está incumbido de ensinar esta palavra. E não importa, né? Paulo diz assim, que ninguém te repreenda, que ninguém te despreze. Ser você por ter compartilhado conosco, por ter participado, por ter realmente se dedicado, tirado um pouquinho do teu tempo tão precioso para nos auxiliar, para compartilhar esse material, para estar aprendendo da palavra de Deus. Nós cristãos precisamos investir muito nosso tempo, né? Como disse Jesus para Marta, irmã de Lázaro, né? Ele disse que Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, que é ouvir a palavra, que é crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e que você continue crescendo nesta graça, crescendo na fé, na esperança e na caridade. Meu querido, eu quero orar com você agora e abençoar a sua vida por você ter compartilhado conosco, por você ter estado presente conosco neste momento. Senhor Jesus, abençoa poderosamente, ó Pai, esta vida, este irmão, esta irmã, esta família, que estão conosco neste momento, que estão compartilhando conosco neste momento, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada coração. Abençoa, meu Deus, para que possam juntos também estar crescendo, as enfermidades sejam repreendidas, os lares sejam abençoados e a tua igreja possa crescer nesta fé, no ouvir da tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida, meu querido irmão, e que você seja realmente um grande vaso, um grande instrumento na presença do Senhor. Eu quero também te abençoar com a bênção sacerdotal que o Senhor mandou Moisés a abençoar todo o povo de Israel, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, que a paz seja convosco, que o nome dele, Senhor Jesus Cristo, seja louvado. Deus abençoe.